Gente, vocês não têm noção da história bizarra que apareceu pra mim no TikTok e eu deixei salvo, porque eu falei assim, no momento que eu tiver mais calma e eu puder falar sobre isso no canal, eu vou sentar e contar esse babado pra vocês. Mas antes de mais nada, deixa eu tirar esse chapéu, né? Que eu uso meu chapéu pra baixar meu cabelo. E isso aqui também que não tá combinando com o meu look dark. Porque hoje eu tô meio gótica, gente. E esse babado, ele envolve um suposto piloto da Emirates que aparentemente abordou um brasileiro que estuda e mora em Londres e começou a fazer um monte de pergunta bizarra dentro de uma loja. O relato é desse brasileiro no TikTok, ele contou tudo pra gente. E eu assistindo esse relato dele, como uma ex-moradora de Dubai e ex-comissária dessa mesma companhia, gente, me veio tantos insights, assim, tantas coisas que eu falei, não, eu preciso levar isso pro canal porque tem opiniões, que cá estou eu. Então, antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, se inscreve também no meu canal de vlogs, que vocês sabem que eu criei um canal novo. Manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo que gosta de fofoca de aviação e fofoca de brasileiro na gringa. Eu consegui juntar os dois principais temas do canal em um vídeo só. E o melhor de tudo é que não é fofoca sobre a minha vida, entendeu? Eu acho que eu tava falando tanto da minha vida nos últimos tempos que eu falei, não, preciso de um videozinho pra descontrair, pra deixar a Xuxinha bem chateada, que ela deixou um comentário tão lindo aqui no canal. Ela escreveu assim, quanta bobagem, vão estudar matemática, física, tá faltando professor. Xuxinha, quem disse que não é possível contar uma fofoquinha edificante e estudar também, ser uma pessoa responsável, com consciência, com valores, dá pra fazer as duas coisas. Então, sem mais enrolações, vamos assistir o relato do Pedro Canoilas, que é esse estudante que mora em Londres, brasileiro. E aí eu vou dando os meus pitacos, porque o relato dele é até que grandinho. Gente, eu acho engraçado que os gringos acham que brasileiro é bagunça. Vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu hoje comigo, aqui em Londres. Eu tava na Liberty, pra quem não conhece, é uma loja de departamento super famosa aqui em Londres. Enfim, tava dando uma olhada nos tênis. Do nada, me aparece um homem, enfim, um cara de, sei lá, 40 e poucos anos, eu presumo. Árabe, se não for árabe, de descendência árabe. E, assim, super bem vestido. Tava com um tênis Loro-Piana, uma jaqueta de marca, tipo assim, super chique. Ele virou pra mim e começou a falar comigo em árabe. Eu, com uma cara de que não tava entendendo nada, porque, tipo assim, ele olhou pra mim, achou que eu tenho cara de árabe. Não tenho cara de árabe. Ele virou pra mim e falou assim, ah, você não é árabe? Aí eu falei, não sou árabe. Ele falou assim, ah, me desculpa, achei que você fosse árabe. Enfim, preciso muito de uma ajuda. Preciso da opinião de uma pessoa. Será que você consegue me ajudar? Na minha cabeça eu tinha certeza que ele ia pedir, tipo assim, opinião pra comprar alguma coisa pra ele, a opinião da gay. Ou, enfim, pra mulher dele, algo assim. E eu, solícito como sou, falei assim, tá bom. Mas é aqui dentro, né? Ele assim, sim, ali do lado. Bora lá. Ele me levou pra um balcão onde ele já tava tratando com o vendedor porque ele tava interessado em uma mala. Ele pediu minha opinião. Eu falei que achava a mala bonita, só que eu falei que a cor não era minha preferida, que eu escolheria uma outra cor. E ele falou, não, eu concordo com você, só que esse vendedor tá colocando um pouco de pressão em mim, eu queria dar uma olhada em outras cores. Eu falei, olha, eu vi que no andar feminino, lá em cima, tinham outras opções de cores. Dá uma olhada lá. Ele falou, putz, você me leva? Sabe quando o teu sexto sentido começa a apitar? Eu comecei a pensar assim, putz, cara estranho, sei lá, tipo, eu expliquei onde tava a mala e ele mesmo assim, você me leva? E eu assim, bom, mas vai que, sei lá, né, é um cara que tá totalmente perdido, quer dar essa mala de presente pra alguém, quer uma opinião. Vamos dar um pause aqui já? Pedro, você é um anjo, né? Vamos combinar que ele já foi extremamente simpático. Se uma pessoa me aborda, assim, em Londres, num caos, dentro de uma loja, pra perguntar a minha opinião, assim como ele já ia começar a piscar, né, o vermelhinho. Tipo, né? Isso não acontece com frequência. Mas, às vezes, né, vai saber o que a pessoa tá passando, se você vai com a cara da pessoa também, se a pessoa é educada com você, porque também depende de muitos fatores. Eu acho que ele já foi extremamente simpático de ir até o balcão e dar a opinião dele. Agora, quando o cara começou a insistir, é muito estranho, na minha opinião, e assim, independente de nacionalidade, tá? Porque ele fala aqui que o cara era árabe, e árabe, no caso, não é nacionalidade. Nacionalidade seria sírio, egípcio, libanês, emirate, saudita, enfim. Ou, como ele disse, pode ser um cara só de ascendência árabe, né? Porque tem muito também isso no Canadá. Tipo, eu tenho ascendência espanhola, francesa, cearense, mineira, uma mistura que acontece em mim. Então, não é porque a pessoa tem traços que ela necessariamente é daquele lugar. Quando eu fiz meu vídeo da Guiana brasileira, os portugueses ficaram muito bolados comigo por eu ter traços, né, europeus e estar aqui defendendo o Brasil como se, nossa, eu não pudesse fazer isso, né, no caso. Mas não vamos entrar nesse assunto que não tem nada a ver. Vamos continuar vendo aqui o que o Pedro tem pra falar. De novo eu, sendo solícito, fui lá ajudar ele. Isso, nesse caminho, já comecei a achar estranho. Ele começou a puxar um assunto comigo, da onde você é? Eu falei, sou do Brasil, mas moro na Espanha. Quando eu falei que eu era do Brasil, a conduta dele mudou.
Ele me parou, abriu o celular e falou assim: sou dos Emirados Árabes, sou de Dubai, eu sou piloto da Emirates. Começou a falar assim: você já foi para os Emirados Árabes? Eu virei pra ele e falei assim: não, nunca fui pra Dubai, mas enfim, já tenho alguns amigos que foram e já vi fotos e tal, acho que deve ser lindo. Aquele papo, né? Ele falou assim: é lindo. Começou a abrir o celular dele e me mostrar fotos. Ó, essa daqui é a minha casa. Começou, tipo assim, mostrar fotos da casa, esses móveis todos assinados, isso tudo ele falando pra mim. Ó, esses são os meus carros. E eu, tipo, caraca, pô, legal, você é rico, né? Adorei. Mas e aí? Falou assim: não, eu quando vi você, achei que você tava aqui em Londres pra fazer trabalho de modelo, porque você é modelo, né? E eu, tipo... Assim, né? Modelo, infelizmente, é uma profissão, assim como comissária de bordo, assim como várias outras profissões, que além de serem muito sexualizadas, né, elas são profissões que muitas vezes as pessoas usam o nome, né, às vezes massagista, eu vou fazer uma massagem, vou por uma casa de massagem, e na verdade não é uma casa de massagem. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, né? Nessa hora eu já ia ter falado: amigo, se você está me confundindo com alguém do job, eu acho melhor você ir embora pra sua casinha. Ai, Carol, mas nossa, é você que tá falando isso. Gente, não, vocês não ouviram ele falar que a partir do momento que ele falou que ele era brasileiro, então, assim, existem profissões que são sexualizadas e tem nacionalidades, e infelizmente uma dessas nacionalidades que são hipersexualizadas mundo afora é a nossa, tá? Eu sei disso porque teve uma época que, quando eu era comissária da Emirates, eles inventaram uma moda lá dentro da companhia aérea, eu acho que isso não existe mais, eu espero, porque era um inferno isso, que cada comissário de bordo ganharia um broche, um pinzinho que você colocava em cima do seu nome, no uniforme, assim, com a bandeirinha do país que você é, porque eles gostam de falar que eles são uma empresa que é super multicultural, que é super cosmopolita e tem sei lá quantas nacionalidades, é parte do branding mesmo da Emirates. Só que, gente, tanto passageiros quanto comissários, quando eles viam a bandeirinha e eles perguntavam com um ar de tipo: nossa, você é do Brasil? Ou muita gente não sabia o que era a bandeira, né? E normal, eu também não sei todas as bandeiras do planeta Terra. Você fala tipo: nossa, de onde é essa bandeira aí, né, que tá no seu uniforme? E aí eu respondia: Brasil. Gente, foram incontáveis as vezes que ou o passageiro mudava de atitude comigo e ficava meio too friendly, sabe assim? Muito amigável pro meu gosto. Ou o comissário, né, que era meu coworker, meu colega de trabalho, olhava pro meu corpo. Gente, quantas vezes meninas, mulheres também, mandavam eu dar uma voltinha, ou olhavam pra minha bunda e falavam: not sure. Ou falavam: você não tem cara de brasileira, ou falavam: você não tem bunda de brasileira, ou falavam: você tem, por isso que você tem esse little bump aqui. E eu tipo: então tá bom. E dava risada, né, porque a gente não vai querer inimizades durante o voo. Então sim, cara, eu acho que nesse lugar dele, se uma pessoa muda de atitude a partir do momento que eu falo que eu sou brasileira e começa a fazer elogios do tipo: achei que você era modelo, não só eu acho que a pessoa tá querendo algo a mais, como ela tá achando que eu sou pode ser que eu seja do job, talvez. Tô falando muito sério isso, gente, confia. Vamos continuar a história aqui do Pedro. É modelo mesmo que você tá querendo dizer? A profissão modelo? Ou você quer tentar dizer outra coisa? Virei pra ele e falei assim: não, eu não sou modelo, tô estudando. Aí ele me perguntou: você tá aqui sozinho? Quando ele perguntou isso, meu sininho já... Não sou tonto nem nada. Virei pra ele e falei assim: não, tô aqui com a minha família. Inclusive, eles estão em outras lojas aqui em volta. Estamos esperando que a gente vai se encontrar pra depois almoçar. Ele virou pra mim e falou assim: não, você tem que ir pros Emirados Árabes. Por favor, eu insisto, você vai ser meu convidado. Você vai de Emirates, de First Class. Você vai ficar no Hotel X. Vou mandar um motorista te buscar. Começou a falar um monte de coisa. E eu, tipo assim, tipo... Eu tava meio em choque. Em choque dele tá falando isso pra um estranho no meio de uma loja. Eu também meio que, tipo, olhando em volta pra ver se os vendedores estavam meio que percebendo essa situação estranha que tava acontecendo. E eu assim: obrigado, mas eu já vou indo, né? Tipo, tá aí o lugar da mala que eu te disse e tal. E ele assim: por favor, eu insisto que você tome um drink comigo hoje à noite pra gente se conhecer melhor. Eu tô ficando no Rosewood aqui em Londres. Começou a me mostrar foto do quarto dele. Eu doido pra virar pra ele e falar assim: amigo, nada contra, mas eu não sou do job, entendeu? Você tá procurando, você não vai encontrar aqui. Não é porque eu sou brasileiro que eu sou do job. Fui um pouco mais firme e falei assim: não,
eu realmente preciso ir embora, foi um prazer te conhecer, aproveita aí, ó, compra tua mala. Aí ele assim, não, eu insisto, quero te dar um presente pra marcar esse momento em que a gente se conheceu. E começou a me levar e me oferecer de tênis, a mala, a pulseira. Nesse momento eu tava tipo assim, sei lá, eu não sei nem como explicar, eu tava em choque, tipo, eu tava sem reação. Só fui sendo carregado, assim, pensando em como eu ia sair daquela situação. Porque ao mesmo tempo eu não tava me sentindo muito ameaçado, porque é uma loja que tava cheia de gente, ele não ia fazer nada ali. Tava tipo assim, realmente sem entender o que tá acontecendo. Do nada eu olhando um tênis, um homem me abordou e tá me oferecendo coisa, me puxando e me... Uns e outros que eu conheço teriam feito a festa ali, isso se ele fosse realmente dar, né? Mas enfim, eu presumi que ele ia realmente dar, porque ele tava já com uma sacola com um monte de, enfim, itens de marca comprados. Então eu presumi que ele tinha muito dinheiro pra sair abordando um estranho numa loja oferecendo coisas de marca pra ele. Só sei que a gota d'água foi quando ele me parou na frente ali da perfumaria e falou: ai, minha fragrância favorita é essa daqui, por favor. Chamou a vendedora e falou assim: ó, me vê um frasco desse aqui que ele vai provar. E começou a espirrar o perfume em mim que nem um louco, um maluco. Perfume que eu odeio. Falei, não, ó, meu senhor, muito obrigado, foi ótimo conhecer você, um prazer, aproveita seu dia de compras, mas eu tenho que ir. E fui bem firme. Ele virou pra mim assim, eu posso pegar seu Instagram, pelo menos? Eu falei assim, não, eu não tenho redes sociais. E saí andando. Gente, número 1, essas pessoas malucas existem mesmo. Como que você aborda uma pessoa que você mal conhece em uma loja? Tipo assim, os vendedores, todo mundo em volta, todo mundo olhando, fiquei morrendo de vergonha de alguém estar notando aquela situação. Número 2, como existe presa fácil por aí, porque assim, umas pessoas que aceitariam isso aí já iriam, fariam job sem, sei lá, isso se fosse mesmo, né? Porque pode ser uma situação de, que sei lá, né? Mas gente, uma loucura, hein? Fiquem atentos. Sim e sim. Primeiro, Pedro foi perfeito, no sentido que eu acho que eu não teria toda essa graciosidade e essa educação. Eu acho que se esse cara já começasse a insistir, eu ia falar assim, amigo, tô ocupada, tchau, beijo. Capaz de eu deixar a pessoa falando sozinha. Porque eu tenho experiência com esse tipo de gente. Mas assim, é o que ele falou. Tem muita gente por aí que aceitaria, que não necessariamente é do job, nem necessariamente é uma pessoa interesseira, né? Porque o cara tava cheio de coisas caras. A pessoa nota isso, né? A maneira como ele tá se vestindo e tal. Na verdade, eu acho que tem 3 situações. Tem gente que é muito rica e acaba perdendo a noção do espaço do outro, assim. Ou porque acabou calhando na vida dela de ter esse tipo de atitude e abordar pessoas que topam, tipo, conhece uma pessoa que olha ali e fala, tem dinheiro, parece uma pessoa interessante, e vai. Ou conhece gente do job, ou a pessoa é extremamente narcisista, cara. E ela precisa ficar falando das coisas que ela tem, do hotel que ele tá, do carro, da cidade que ele mora. Agora sim, eu como uma pessoa que já morou nos Emirados Árabes Unidos, eu preciso dizer pra vocês que dá pra ver essa situação por um outro viés, que é um viés cultural. Por quê? Porque, gente, quando você tá imerso numa cultura, você acaba pegando coisas e elementos dessa cultura. Dubai é um lugar extremamente ostentativo, extremamente. Muitas pessoas, brasileiros como eu, mudam chegando lá, porque são influenciados por essa atmosfera de luxo, de coisas extravagantes e megalomaníacas e ostentação mesmo. Eu tenho um exemplo de um colega brasileiro meu que tinha uma vida super simples aqui no Brasil. Veio de família simples, estudou em escola pública, não tinha muitos recursos na vida. E aí entrou pra companhia aérea, começou a ganhar dinheiro e lá, cara, tem uma questão que eu já falei inúmeras vezes aqui. Quando você entra pra essa companhia aérea em específico, é lógico que o piloto é outro patamar, né? Eles ganham 6 vezes mais que os comissários. Mas mesmo quando você é comissário, você fica hospedado na residência, né? Eles te dão lá um apartamento, então você não paga aluguel, água, luz, móveis, tudo incluso, então você não paga boleto. Seu salário, ele é basicamente para você gastar com você mesmo. Até transporte e lavar os uniformes, eles lavam no headquarters deles, cara. Então é muito fácil quando você é comissário do Emirates, você achar que você é rico, porque você acaba usando seu dinheiro. Eu guardava muito dinheiro lá, tá? Foi a única vez na minha vida que eu guardei dinheiro. Porque você acaba usando isso pra comprar coisas. E aí pensa, né? Uma pessoa que não teve muitos recursos e oportunidades na vida, tá lá num lugar em que ela tem dinheiro suficiente hoje pra não gastar com aluguel, que vai muita coisa, com necessidades básicas, e ela passa a gastar com coisas mais supérfluas, então comprar o carro dos sonhos. Esse meu amigo brasileiro aconteceu dele comprar lá o carro dos sonhos dele e eu via ele se transformando. E calma que vocês vão ver que não sou só eu julgando ele. Eu também
também fui impactada por essa atmosfera ostentação. Esse meu amigo, eu vi ele se transformando, porque a gente ia em bares, a gente ia em baladas, era todo mundo solteiro na época. E, cara, a gente era jovem, a gente entrei na Emirates com 23 anos e saí com 27. O que rolava nesses bares e baladas? Dubai é um lugar extremamente multicultural, você vai ver gente do mundo inteiro, você vai conviver com nacionalidades que às vezes você nem convive em lugares como o Canadá. Tipo, eu não vejo tanta gente da República Tcheca, da Romênia, da Rússia lá no Canadá. Pelo menos não nos lugares que eu frequento, assim. Tem muito latino, tem muito persa, tem muito chinês, tem muito indiano, mas assim, essas nacionalidades assim, leste europeu, Rússia e tal, eu não convivo no Canadá, mas em Dubai tem muito. E infelizmente, e aí, gente, agora, é óbvio que não dá pra generalizar as coisas que eu vou falar aqui. Mas assim como tem o estereótipo dos brasileiros serem sexualizados pelos seus corpos e tudo mais, existe um estereótipo dessas mulheres dessa região do mundo que são conhecidas como interesseiras, gold diggers, vão pra lá pra buscar marido rico. Tem muita, tem. Assim como tem brasileira, tem, enfim, milhões de pessoas em busca disso em Dubai. Só que você conviver com isso 24 horas numa atmosfera que já é ostentação e com mulheres lindas, tipo assim, quando eu falo das mulheres desse lugar do mundo, é tipo assim, existe um padrão mundial de beleza. Elas são esse padrão, pra mais. Elas são, tipo, absurdamente lindas, assim, de você ficar, que é isso na minha frente. E aí você vê um brasileiro lá que nunca viu uma mulher assim, e a mulher dando mole, e ele vê que a mulher dá mais mole pro cara que ostenta, pro cara que mostra a casa, o carro, o lugar. Gente, acaba virando normal. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu vi esses meus amigos se transformando nessas pessoas que eles não são em essência, mas que eles precisaram se adaptar pra caber em Dubai. Pra você conversar com as pessoas, era normal as pessoas ficarem, não é se gabando, não é essa palavra, mas as pessoas falarem dos bens que elas têm. Quantas vezes homens que eram potencialmente interessantes vieram conversar comigo numa festa, numa balada, e os caras tipo, não, porque eu trabalho com tal, eu tenho isso, olha aqui o meu carro. E eu tipo assim, nossa, velho, porque se você tem dinheiro, tem tantas coisas mais interessantes que a gente poderia estar conversando, né, aqui nessa conversa entre nós dois, e eu sempre tentava direcionar as conversas pra coisas do tipo viagem, porque eu entrei nessa companhia aérea pra viajar, né, esse era o meu intuito. Então esse era um assunto que me interessava muito. Eu falava, não, beleza, você tem dinheiro, então isso quer dizer que você já viajou pra muitos lugares. Quais lugares? Quais países? Ah, tal país? Poxa, eu tô indo pra esse país mês que vem, me dê dicas e tudo mais, e aí sim eu começava a conseguir conversar com essas pessoas. Só que aí vem o plot twist. Quando eu começava a falar sobre esses assuntos de viagens e eu começava a me ver empolgada falando que, ai, não, porque Petra já fui 2 vezes, não, porque Paris, putz, vou todo mês. Londres? Nossa, cansei de ir pra Londres, você já foi pra tal lugar? Ah, porque eu já conheço mais de 60 países. Gente, eu também entrei nessa onda da ostentação, só que a minha ostentação, ela não era uma ostentação de coisas materiais, ela era uma ostentação de estilo de vida. Eram os destinos incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer, eram as experiências maravilhosas que eu tinha nesses lugares. E eu sei que tem muita gente que vai ouvir isso e vai falar, ai não, mas é diferente, né? Você tá falando de viver algo e não de ter algo. Gente, mas quando você fala sobre as suas viagens e os lugares, querendo se diferenciar ou querendo se autoafirmar, do tipo, nossa, olha o meu estilo de vida, que foda. Quando você usa nessa conotação de reconhecimento, de validação externa, de aceitação do outro, mano, você cai na mesma armadilha. Velho, eu me vi caindo nessa mesma armadilha. E eu sei que agora eu dei uma viajada, tá? Mas voltando pro tema do vídeo, eu falei de tudo isso exatamente pra vocês entenderem que às vezes esse cara até é um piloto da Emirates. E às vezes ele só tá agindo normalmente como sim muitas pessoas daquela cultura que estão inseridas naquele lugar agem. Por isso que quando eu assisti esse vídeo eu falei assim, cara, nós brasileiros, quando a gente é abordado e vê o cara ostentando e falando coisas e chamando pra ir pra tal lugar, na hora já pisca o nosso alerta de aliciamento, de humano. Sim. E eu acho que tá correta essa nossa linha de raciocínio. Mas muitas vezes pode não ser também, tá? E eu não tô falando isso aqui pra o próximo árabe que te abordar em qualquer lugar do mundo você aceitar, porque ai, a Carol falou que na verdade eles são assim, coitados. Não, tá? Porque você pode ter certeza que 99% das vezes que isso acontece é sim uma questão de aliciamento, tá? Sobrevivendo na Turquia tá aí pra gente assistir e aprender com as histórias das mulheres que caíram nessa. Humano é algo
extremamente recorrente na nossa sociedade. Tá aí o exemplo dos brasileiros que foram lá pro Mianmar e foram aliciados. Gente, eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, pra vocês verem que não acontece só com mulheres, como foi em Salve Jorge, né, a novela. Pra vocês verem que não acontece só com crianças, como é The Sound of Freedom, né, que é aquele filme que, nossa, eu indico pra todo mundo assistir. É um filme que me traumatizou, me impactou, mas me ligou um grande alerta que essas coisas acontecem no mundo, não é à toa que é um filme baseado numa história real. Mas que essas coisas também acontecem com homens. Tá? Então, o caso dos meninos do Mianmar, eles foram aliciados com propostas de trabalhos melhores, de emprego para receber um dinheiro melhor. Quando eu falo para vocês que eu falava sobre as minhas viagens, eu ficava falando que que incrível meu estilo de vida. Gente, não é porque eu não sou apegada a bens materiais especificamente que eu não cairia num golpe desse se uma pessoa me propusesse morar num lugar incrível, ter uma experiência foda lá na Indonésia, que é um dos lugares que eu mais amo, e nossa, você vai acordar todo dia, você vai aprender a surfar, e aí você só precisa criar conteúdo pra rede social do meu hotel. Esse é o tipo de golpe que eu cairia. Então, assim, a gente tem que ficar ligado que às vezes golpe não é só no caso do Pedro, porque isso pode ser sim um suposto golpe, pode ser que esse cara nem seja piloto da Emirates, pode ser que ele use a companhia aérea, o status de piloto, para dar um pouco mais de segurança pra pessoa do tipo, eu tenho um trabalho estável, eu moro num lugar legal, num lugar, né, diferentão, você não quer ir lá conhecer, e aí nessa, você desaparece. Então, sim, se eu pudesse julgar dos 3 casos, se ele é um narcisista e gosta de abordar pessoas e mostrar as coisas que ele tem, eu acho que essa é a menor, na real, das chances. Se ele é realmente um piloto da Emirates e só tá agindo naturalmente, eu também não acho que é o caso, apesar de que a Emirates faz 11 voos por dia pra Londres, pelo menos na época que eu morava lá, hoje talvez seja até mais. Então sim, se tem uma coisa que tem em Londres, é comissário da Emirates e piloto da Emirates em layovers, que é aquele período que você fica no país, né, na cidade, descansando até você pegar o voo de volta. Mas eu acho que, assim, a maior chance do que realmente é essa situação, na minha opinião, é, assim, uma situação de pessoas. Juro, não coloco minha mão no fogo que realmente é isso. Por isso que a gente tem que ficar muito ligado, por isso que a gente não deve passar nossas redes sociais. Eu acho que ele fez muito bem. Eu já sofri uma tentativa de aliciamento no Egito, já contei aqui no TikTok milhões de vezes que eu tirei uma foto lá nas pirâmides. Sim, meu Instagram era aberto, mas quem tem um Instagram fechado também tá sujeito a isso. A pessoa me achou pela localização, me mandou uma mensagem, se dizia ser um cara aí da elite Emirate, que nossa, ele não podia me mandar mensagem pelo perfil normal dele, mas que ele me achou linda, ele queria me levar pra jantar e me pagar $20 mil por isso. Cara, eu conheço meninas que trabalhavam comigo que cairiam nessa, mas cairiam mesmo. Como eu disse pra vocês, quando você tá imerso na cultura dos Emirados Árabes, é muito fácil você se achar rica. Eu voava com meninas que gastavam o salário inteiro delas em bolsa de luxo. Elas voavam em função de comprar bolsa de luxo e tá tudo bem, você faz o que você quiser com o seu salário, mas você entende que você cria essa falsa sensação de riqueza e você pode criar essa falsa sensação de estar em um lugar seguro e essa falsa sensação te levar a cair numa armadilha dessas. Então, enfim, eu queria trazer esse vídeo aqui exatamente para dar todas essas visões que eu tive quando eu tava assistindo para vocês e dizer para vocês, cara, quando vocês viajarem, não passem Instagram para desconhecido. Sejam educados, claro, mas não vai jantar, principalmente se essa pessoa te abordar em um lugar que não seja tão público, que não tenha muitas pessoas. Toma muito cuidado, ainda mais se eles guichar perfume em você. Olha quantos casos aqui no Brasil mesmo a gente vê de, né, Uber dando coisa pra você cheirar e de repente você desmaia. Então a gente tem que ficar ligado. A questão da localização é até na hora de postar stories e até se você tiver perfil fechado, tá? A gente tem que ficar muito ligado nisso, porque de repente você posta a sua localização em tempo real e aí aquela pessoa vai lá atrás de você. Nunca postem que vocês estão no lugar na hora. Espera mudar de hotel, mudar de cidade, voltar pra cá pra postar o hotel que você tá. Principalmente se você estiver viajando sozinha. Principalmente se você for mulher. Mas isso vale pra todo mundo, porque como vocês viram, né? Aconteceu com o Pedro, aconteceu com os meninos de Mianmar e acontece com muitas pessoas. Por isso que é importante a gente até ter os números de emergência do país que a gente tá indo viajar. Saber qual que é o 190 deles, se é 911, qual que é dos bombeiros. Não tô falando pra vocês serem paranoicos, mas cara, tipo, são situaçõezinhas dessas, assim, de você tá numa loja, um cara te abordar como se nada, que de repente você troca um Instagram, começa a curtir, começa a conversar aí por meses e de repente você cria confiança nesse cara e vai visitar ele lá na casa dele dos Emirados Árabes e ó, evapora. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E agora eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam da história do Pedro? Vocês acham que era tipo uma situação normal? O cara só queria se mostrar? O cara queria só ficar com ele? O cara realmente era piloto da Emirates? Ou ele só era um doido que pode fazer parte aí de uma quadrilha de internacional?
né? Me conta aqui qual que é a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, comentar, se inscrever no canal. Se vocês gostam de uma fofoquinha também, porque aí vocês me incentivam a trazer mais vídeos e estar cada vez mais presente aqui. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.